Hebreus capítulo 11. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos por esse momento, toma conta da minha vida e das palavras que eu vou falar, em nome de Jesus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Bem, aqui é um grande incentivo nesse capítulo. Um grande incentivo para as nossas vidas, porque nós também nos identificamos com muitas coisas que foram ditas aqui. A gente vê que Abel foi uma pessoa que aqui vem dizendo que depois de morto ele ainda fala. Pense bem, como Abel poderia pensar nisso, que ele ia deixar um exemplo, que ele ia deixar um legado? Ele com certeza não tinha noção de que seu nome seria citado em um livro muito importante. Acontece que Deus, ele vê o que a gente está fazendo e ele nos honra. Aqui, numa parte do texto, ele fala sobre galardão. Deus é galardoador. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, é galardoador que Deus busca, ou seja, recompensador. Mais lá na frente ele também fala sobre galardão. Então, nós temos que entender que por mais que nós sejamos uma pessoa simples, uma pessoa que perante outros não tem tanta visibilidade, não tem tanto espaço na sociedade, não, como é que eu posso dizer, não compreende ao certo, a palavra não é compreender, mas não enxerga um reconhecimento X, que às vezes nós enxergamos para certas pessoas, mas não é isso que vai dizer o seu valor. Aqui, nessa lista de nomes que ele falou, poderia ter falado muitos outros, né, como ele falou aqui no final. Ele poderia ter citado, por exemplo, aquela menina que falou para Naamã onde ele poderia encontrar a cura. Quem era aquela menina que nem nome a Bíblia não diz o nome dela? Mas ela fez algo que foi muito maravilhoso e importante. Ela fez algo que, na condição onde ela estava, ela não estava sendo vista por ninguém. E se ela estivesse sendo vista, possivelmente ela teria sido até criticada por estar ajudando um homem como Naamã. Mas ela não olhou para isso. Ela não olhou para essa questão.
ela fez aquilo que era correto. No lugar onde ela estava, ela fez a diferença, como José. Onde ele estava, ele fez a diferença ali. Mesmo sendo injustiçado, como ela também foi injustiçada. Mas ela fez aquilo que era o certo, aquilo que era segundo o amor de Deus. Aquilo que mesmo que ela não ia ter nenhum retorno do que ela estava fazendo, ela fez. E aí você vê, Abel fez ali o seu melhor. Caim poderia ter tido a mesma postura de humildade, ter reconhecido perante Deus que o seu sacrifício não estava agradável aos olhos de Deus e ter feito o melhor. Mas a gente sabe que não sabemos, claro, se havia outras coisas que Caim tinha em seu coração a respeito de Abel. Mas eu sei que, por mais que você esteja em um determinado ambiente, onde você seja, onde o seu coração, você sabe que perante Deus o seu coração é muito diferente de alguém que está ali, muito próximo. Você não precisa hesitar ser diferente. Você não precisa ter medo de ser diferente. E Abel nunca teve medo. Mesmo que ele via, assim, a gente conjectura, né? Ele pudesse até ver em Caim uma postura diferente perante Deus, mas ele não se importou em ser diferente, em fazer aquilo que é correto. E aqui outra pessoa que foi muito diferente foi Enoque. Foi transladado. Ele andava com Deus, ele era muito amigo de Deus, próximo a Deus. De uma forma tal que, sim, outras pessoas poderiam ver um grande diferencial na vida dele, mas poderiam pensar que ele não, quem sabe, não desfrutasse de coisa X ou coisa Y em sua vida, porque ele pensava mais só em Deus. Mas cada pessoa tem o seu jeito de ser luz e de brilhar. E Deus quis que Enoque fosse moldado daquela maneira. Porque ele tinha um plano na vida de Enoque, que iria glorificar a ele. Deus tinha um plano que as pessoas iam ver na vida de Enoque um grande exemplo. Quem sabe ele, aqui na terra ele pudesse ser alguém um tanto, vamos dizer assim, não sei, alguém muito reservado, não sei, para o Senhor, que não desfrutava de certas coisas, mas ele já vivia em um ambiente que era pecaminoso, mas as pessoas puderam ver, através da firmeza dele, um grande exemplo, alguém que nos ensina que Deus é que é o mais importante de tudo, porque nós, como eu já falei aqui, durante pouquíssimo tempo é que a gente está vivo aqui na Terra. E eu creio que Enoque pensava exatamente dessa forma. Por isso que ele foi tão amigo de Deus, que Deus o levou. E aqui ele vai falar de muitos outros. E ele vai falar, por exemplo, agora entrando num assunto da terra prometida, ele vai falar de Abraão, Isaac e Jacó. E ele vai dizer que eles não chegaram a ver o cumprimento da promessa. Mas
Deus queria mostrar para eles algo maior, porque o caminho que eles trilharam foi meio que um arado da terra que eles fizeram, para que daquela terra pudesse vir um grande jardim. O caminho que eles trilharam foi uma preparação para as outras pessoas. Foi uma preparação para que outras pessoas pudessem alcançar essa grande vitória. No caso, a terra prometida que foi alcançada pelo povo hebreu. Mas também ele faz referência aqui que ele, sem nós, eles não... É porque eu perdi o versículo. Mas ele faz uma referência que diz assim: nós completamos em Deus esse grande plano. Porque eles sem nós não poderiam efetivar esse plano por completo. Então Deus nos usou para que o plano de Deus fosse completado. E ele disse assim: essas pessoas que foram perseguidas, foram maltratadas, inclusive. Teve aqueles que não foram tão perseguidos, mas enfrentaram espiritualmente suas dificuldades. Como eu falei assim, no caso Abel, né, foi por um pouco de tempo ali que foi perseguido com sua morte. Né? Mas outros ali, Enoque, tiveram sua dificuldade na jornada espiritual, mas eles se manteram firmes. Mas teve aqueles que foram realmente perseguidos, que foram maltratados, foram humilhados. Mas eles decidiram não olhar para isso. E aqui ele está falando isso aqui, não é à toa. Ele está falando isso daqui para o povo hebreu. É uma carta aos hebreus. E ele está mostrando que a perseguição que havia naquela época não deveria ser o suficiente para separar eles de Cristo. Então, ele vai dizer que, embora eles passaram por tudo isso, mas ele diz uma grande frase: o mundo não era digno de nenhum deles. Porque realmente, um mundo que não tem um mínimo da graça de Deus, que não tem um mínimo de amor, onde o mal impera, onde Satanás tem o seu domínio, como esse mundo pode ser digno? Mas nem eles próprios pensaram isso, porque Estevão, que também não foi citado aqui, ele, antes de morrer, ele disse: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus também: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Mesmo eles não sendo dignos. Então, talvez você possa achar que o seu valor ele está manchado, ou ele está diminuído devido às aflições, porque você tem passado por tantas coisas difíceis. Mas a palavra diz: o mundo não era digno deles. E a palavra também está dizendo isso de nós. E a palavra está dizendo o quanto nós temos valor em Deus através dessa fé. Porque tudo que nós renunciamos, padecemos,
tenho certeza que vai valer a pena. Tudo isso vai valer a pena. E a gente às vezes olha tanto para a dificuldade que a gente está passando e fica se perguntando como é que pode. Algumas pessoas até dizem, por que tanto sofrimento? Acontece que isso não é de hoje. Como esse texto bem fala claramente, não é de hoje. Muitas pessoas passaram por grandes aflições, mas elas tinham um elo com Deus, elas tinham uma ligação com o Pai. Quando elas dobravam os joelhos, elas se comunicavam com Deus. Deus as ouvia, Deus as nutria, alimentava, dava força. E o que Deus sempre quis foi que mesmo que eles não viessem a alcançar e não pudessem ver o cumprimento de alguma promessa durante a sua vida, que só iria se cumprir para os seus descendentes. Mesmo assim, Deus, ele queria oferecer a eles algo muito melhor, uma glória muito maior. Porque se eles não alcançaram uma terra aqui, uma terra passageira, eles alcançaram uma terra prometida celestial. Eles alcançaram gozo e paz com Cristo. Se aqui na terra você não teve algo de alguém que você esperava, mas você está passando por isso, mas o Senhor ele lhe promete todo o amor dele e todas as riquezas possíveis e impossíveis dele na glória vindoura. Então, aquilo que a gente passa aqui, como o texto bem diz, é passageiro. Pode ser o sofrimento que for, mas isso tudo passa. E o que vem depois disso é uma grande eternidade com o Senhor. E nós estamos sempre olhando para Cristo. E para nós, mesmo na aflição, nós nos alegramos. Porque nós nos aproximamos de Deus. E quem se aproxima de Deus, recebe o óleo de Deus. E quem recebe esse óleo, recebe a sua alegria. Se alegra nele, com a presença dele. Porque tudo à sua volta está ruim. Talvez você, tudo à sua volta, você só enxergue coisas ruins. Mas você se aproximando de Deus em meio a esse deserto, Deus lhe nutre, lhe alimenta, lhe fortalece. E você percebe que pode não existir nada à sua volta, mas você tem ali a presença de Deus, que é a coisa mais gloriosa e incrível que pode existir. Você pode não ter alcançado coisas X, coisas Y nessa sua vida, mas você tem alcançado de Deus a misericórdia dele pela sua vida, pelos seus pecados. Você tem uma grande promessa de se encontrar com ele. E o Senhor, ele só tem coisas boas para nós. Adão e Eva estavam no jardim e era tudo perfeito, eles pecaram. Mas Jesus estava no deserto, estava na pior situação, e ele venceu o inimigo. E ele disse assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Outra vez vi uma pessoa dizendo isso, uma pessoa passando muitas dificuldades, estava sendo entrevistada. Eu vi um vídeo, a pessoa dizendo, quem sou eu? Jesus passou por tantas aflições. Jesus sendo santo. Quem sou eu? Jesus sofreu muito mais do que eu. Ele tem me abençoado, tem tido misericórdia de mim. Então, em meio a grandes dificuldades, a presença de Deus, ela não é porque seja como uma
uma fantasia que as pessoas precisam, que os crentes têm, não. É porque é uma coisa real, não precisa nem produzir na mente nada. É uma coisa que Deus traz. É Deus que vem, não é o homem que alcança Deus, mas é Deus que vem e alcança o homem. Traz essa glória. E, bem, entre essas coisas, no final ele diz, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, que era essa referência que eu estava procurando. E nós vimos agora o cumprimento de uma grande promessa, que Moisés, que foi citado aqui, não viu se cumprir. Moisés profetizou, a maior coisa que Moisés profetizou foi o quê? Jesus. Essa foi a maior profecia de Moisés, aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. E nós podemos desfrutar disso hoje. Então, esse plano maravilhoso, se fosse só com estes citados na Bíblia, não estaria aperfeiçoado na humanidade. Mas, quando inclui a nós, agora sim, ele sem nós não foi aperfeiçoado, mas agora está aperfeiçoado, e o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Bem, é essa a mensagem, de modo geral, que esse capítulo traz. É muito claro que ele tem muitos outros detalhes, mas seriam necessários assim, várias horas, né, para ver, a gente passar por todos os versículos de forma detalhada. Mas espero que sua vida seja abençoada, e todos nós aqui, que a gente possa guardar essa palavra, porque pode ser que hoje não estejamos precisando, mas nós precisamos nos lembrar para sermos edificados, ficarmos fortes, termos um alicerce firme para quando vier as enchentes, as tempestades, elas não abalarem nossa casa. E para isso, só basta nós ouvirmos e colocarmos em prática a palavra.